Bom, como eu já falei para vocês, o pretérito perfeito é um tempo importante porque existem outros tempos que são derivados dele, que são conjugados a partir do modelo do pretérito perfeito. Bom, eu estou falando basicamente de três tempos verbais que vão ser o meu assunto agora. O imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo e o pretérito mais que perfeito. Bom, na verdade, esses três tempos verbais, eles são derivados daquilo que a gente chama de tema do perfeito. E como é que você faz para encontrar o tema do pretérito perfeito? Primeira coisa importante é você se lembrar como se conjuga um verbo na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Esse é o ponto de partida para você encontrar aquilo que a gente chama de tema do perfeito. Querem ver? Vamos pegar os verbos que a gente já conjugou. Verbo cantar. Bom, o verbo cantar, ele no pretérito perfeito, segunda pessoa, cantaste. Legal. E o verbo bater, bateste. O verbo partir, partiste. O verbo ver é o verbo viste, o verbo ter, tiveste, o verbo pôr, puseste, o verbo vir, vieste. Bom, você consegue perceber que as terminações são sempre as mesmas? S, T, E. Vamos encontrar, então, o tema do perfeito? É muito simples. Basta eu cortar essa terminação. E eu encontro o tal do tema do perfeito. Canta, bate, parte, vi, tive, puse, vie. Repetindo, é pegar a segunda pessoa do singular e tirar a terminação S, T, E. Quando você encontra o tema do perfeito, você aprende a conjugar exatamente aqueles três tempos verbais de que eu falei. Vamos começar pelo imperfeito do subjuntivo? Como é que eu vou conjugar um verbo no imperfeito do subjuntivo? Bom, primeira coisa, existe um artifício para a gente conjugar esse verbo que acaba ajudando, que é começar a frase com uma conjunção condicional. Se eu, por exemplo, cantasse. Bom, o imperfeito do subjuntivo é justamente isso. É o tema do perfeito mais essa terminação S, S, E. Bom, e aí depois que saiu a primeira pessoa, fica mais fácil encontrar as outras, né? Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. As terminações serão as mesmas para todos os verbos. Se eu peço então para você conjugar o verbo ter, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Atenção aqui com o verbo ver, hein? Se eu visse, e não se eu vesse. E cuidado com o verbo vir. Se eu viesse, e não se eu visse. Visse, verbo ver. Viesse, verbo vir. Mais cuidado ainda com os derivados. Eu não digo, portanto, se eu mantesse, mas sim se eu mantivesse. Eu não digo se eu revesse, mas sim se eu revisse. Eu não digo se eu intervisse, mas sim se eu interviesse. Bom, a mesma coisa para o futuro do subjuntivo. Também tem um artifício aqui para nos ajudar, que é começar a conjugar com um quando. Quando eu, por exemplo, quando eu tiver. Porque assim que você vai conjugar o futuro do subjuntivo, você pega o tema do perfeito e você vai acrescentar a terminação R na primeira pessoa. Depois fica fácil, né?
quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Vale para os regulares. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Atenção de novo agora no verbo ver, hein? Quando eu vir. Não vai confundir com o verbo vir, que fica quando eu vier. A mesma coisa vale para os derivados do ter, né? Eu não vou dizer quando eu manter, mas sim quando eu mantiver. Eu não vou dizer quando eu supor, eu vou dizer quando eu supuser. Bom, e para fechar, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Como é que eu vou conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito? Eu vou pegar o tema do perfeito e eu vou acrescentar agora a terminação ra. Vamos pegar o verbo bater, por exemplo. Eu batera. Tu bateras. Ele batera. Nós bateramos. Vós batereis. Eles bateram. E aí muita gente tem dúvidas sobre para que serve o pretérito mais que perfeito. Eu costumo brincar dizendo que o nome correto desse tempo verbal deveria ser pretérito mais pretérito que o pretérito perfeito. Ele é o pretérito do pretérito. Ele indica uma ação que é passada em relação a uma ação que já era passado. Então, eu digo assim, eu o encontrei na saída do cinema. Ele estava nervoso, porque 2 horas antes ele batera o carro. Bom, eu o encontrei no cinema já é uma ação passada. 2 horas antes ele bater o carro, eu usei o pretérito mais que perfeito para indicar o passado do passado. Muita gente acha que a gente não usa mais esse tempo verbal hoje. Na verdade, a gente usa, mas a gente tem preferido a forma composta. Em vez de batera, tinha batido. Tinha batido, para quem não sabe, tem exatamente o mesmo valor de batera. Bom, tem exercício para a gente fazer. Vamos mandar bala?